Tô chegando perto dos 30 e as pessoas esperam que eu comece a me encaixar no que elas chamam de vida padrão na concepção delas. A verdade é que elas querem que eu pare de tentar esportes radicais que eu não comecei quando eu era criança e que eu pare de me aventurar em coisas perigosas. A verdade é que cada dia eu quero mais. Mais adrenalina, mais vida, mais emoção. Me exercito todos os dias, medito, faço yoga e me alimento bem. Mas nem é por nada não. É mais para não travar as minhas costas no surf mesmo e para eu continuar com disposição para surfar até velhinha. Quando paro para refletir, percebo que a minha vida tomou um rumo que eu jamais imaginava. Para quem não sabe, a minha história no surf começou em 2014, quando eu tinha 18 anos. Eu comecei a surfar de stand-up paddle. Era super divertido e o hobby pouco a pouco foi tomando forma. Fui trocando equipamento e evoluindo. Até que em 2020 chegou a reviravolta. Terminei minha faculdade de engenharia e decidi me mudar para a praia num lugar super isolado. Já tem até vídeo aqui no canal explicando onde fica. E nesse momento que a minha vida começa a mudar de cabeça para baixo. Comecei a surfar de pranchinha, criei esse canal no YouTube e o que era apenas um hobby se tornou um estilo de vida. Como nem tudo são flores, há 2 anos atrás eu comecei a me sentir muito mal. Mesmo tendo realizado meu sonho de morar na praia, estava feliz, trabalhando, surfando e tudo mais, mas o meu corpo não estava bem. A minha imunidade estava extremamente baixa, o que dificultava demais na prática do surf, principalmente nos dias frios. Eu me sentia exausta, indisposta, fazia inúmeros exames e consultas para tentar achar o que eu tinha. Em meio a tudo isso, a vida continuou e eu dificilmente falava sobre essa situação. 6 meses atrás eu decidi dar um tempo e focar mais em mim. Mas a verdade é que é extremamente difícil lidar com certas fases da nossa vida. Uma hora parece que tá tudo bem e do nada as coisas mudam muito rápido. Assim como quando éramos crianças. Aos 7 anos eu queria ser bailarina, aos 12, arquiteta. Aos 14, atleta de ginástica rítmica, aos 18, engenheira. E cá estou. Aos 27, o que será que passa pela minha cabeça? Se cada escolha nos molda e nos leva até onde estamos, se eu tivesse escolhido algo diferente, eu não estaria aqui então. Mas onde é que eu tô mesmo? Perdida. Alguma vez você já se sentiu assim? Como se a sua cabeça fosse um turbilhão de pensamentos e você precisasse colocar todos eles no lugar para daí sim conseguir se encontrar? Para mim, toda vez que esse sentimento vem à tona, eu sinto que é o momento de novos ares e perspectivas, e dessa vez não foi diferente. A paixão por pequenos vilarejos me faz sempre buscar mais do mesmo. Lugares calmos, com muita natureza, e ondas boas de preferência. Saímos da Barra do Itapocu para conhecer Itacaré, na Bahia. Sem roteiro, planejamentos, apenas deixando rolar em busca de se encontrar. Nesse rolê encontramos nossos amigos viajantes que nos apresentaram outros amigos viajantes e nos levaram para sentir um pouco mais essa experiência com eles. Num camping, na beira da praia, num vilarejo isolado, cercado de motorhomes, vans, nos sentimos de uma maneira diferente. Por muitas vezes na cidade, a ideia de sair viajando é tida como uma loucura. E você se sente meio isolado quando compartilha esse sentimento. Mas lá era totalmente contrário. A ideia da vida normal era tida como uma loucura para a maioria que estava ali. E mais uma vez me vi como espectadora de uma realidade totalmente diferente da minha. Me peguei por minutos em silêncio, apenas observando e escutando, apreciando aquela vibe como se fosse costume. Isso aí, galera, estamos aqui na praia do Sargi e hoje a gente vai fazer um surf. Já tem um vento maral, mas tá meio balançado, mas a gente vai tentar pegar umas ondinhas aí.
Bora com a gente nessa. Cada viajante tinha uma razão para estar ali. Aventura, saúde, doença, relaxar, tranquilizar, enfim. Será que algum deles a razão era um dia eu estava perdido? Essa foi sem dúvidas a experiência mais massa da viagem. Itacaré é um local que recebe inúmeros viajantes e essa troca foi a parte mais especial da trip. Eu fiquei tão fixada em tentar me encontrar que por vezes eu nem quis surfar. Eu preferia apenas apreciar aquele local maravilhoso, agradecer por estar ali. E a verdade é que a gente nunca vai ter 100% de certeza sobre nada na nossa vida. A Bru, que queria ser bailarina e adorava brincar na praia, provavelmente estaria super feliz de me ver surfando por aí. E a Bru, engenheira, também merece umas férias para lidar com tudo que ela já passou. A beleza da vida é essa, se reinventar. E agora sim, posso dizer que eu consegui testar a minha prancha nova, consegui pegar um pouquinho mais de onda aqui na Bahia, mas vou falar pra vocês que é um mar totalmente diferente de todos os que eu já surfei. Tá um pouco balançado por causa do vento, a onda ela é uma onda que ela vem meio triangular, meio assim, eu tive bastante dificuldade para me posicionar, mas consegui pegar umas boas. Agora é descansar um pouquinho e aproveitar esse paraíso para depois dar mais um surf. Quanto mais nos desprendemos daquilo que acreditamos ser, mais longe podemos ir. Eu nunca achei que seria possível aprender a surfar com 23 anos, a andar de skate depois dos 18, ensinar a minha mãe a surfar com 40 e poucos. Enfim, a vida tem um limite que a gente dá. Por isso, se você estiver se sentindo perdido, vai pra Bahia, vai viajar, vai até o mar, pega uma prancha, respira, olha pra dentro. Estar perdido é bom, porque só assim pra você se encontrar.